Qualidade de vida e espiritismo. José Carlos Leal. Qualidade de vida, uma visão espírita. Vamos abrir este capítulo introdutório com alguns conceitos sobre a vida, recolhidos em autores conhecidos da tradição literária do Ocidente. Vejamos, pois. A vida é um jogo monótono em que tens a certeza de ganhar 2 pontos, a dor e a morte. Feliz a criança que expirou no dia de seu nascimento. Mais feliz ainda a que não veio a este mundo. Ornar Caião. Afinal, toda a vida dos mortais que assinam uma peça de teatro na qual todos aparecem com o rosto coberto por máscaras e desempenham seus papéis até que o corego as faz sair de cena. Erasmo de Roterdão. A vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena por 1 ou 2 horas. Depois não se ouve mais nada. Um canto cheio de som e fúria. Dito por um louco sem significado algum. William Shakespeare. Macbeth. Ato 4. E afinal, será a vida mais que um sonho? Que, por um momento, pousa na matéria. Para com ela se acabar? Mas para que este instante de consciência? Só para vermos o horror do não ser? Madarishi. A tragédia do homem. As palavras de Lúcifer. Quem passou pela vida em brancas nuvens, e num plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Francisco Otaviano. Se o leitor prestou bastante atenção aos textos que leu, deve ter notado, com grande facilidade, o pessimismo que se encontra nessas palavras. Cada uma das opiniões dos autores citados se encontra eivada de um sentido dolorosamente trágico. Tem-se a impressão de que, para eles, a vida é uma espécie de banquete a que somos convidados a participar, mas sem poder recusar o convite. As iguanas, que são extremamente diferentes, nós não as escolhemos e, uma vez servidas, não podem ser recusadas. Devemos comê-las até o fim, reclamando ou não, mas comer até que o prato fique inteiramente limpo. Não devemos nem mesmo interromper o banquete no meio e deixar a mesa antes que o banquete termine. Dentre as passagens apresentadas, a de William Shakespeare possui, para nós, um particular interesse porque trata de uma questão fundamental para a nossa existência, a questão do sentido. A vida não tem um sentido próprio, mas o que damos a ela. Assim, se um homem acredita que viverá ter poder ou fortuna, nisso ele colocará o sentido de sua vida e a sua existência será uma luta permanente em busca do poder ou do dinheiro que ele considera como essenciais. Um outro poderá significar a sua vida, entregando seus labores científicos, como Einstein ou Niels Bohr. Outros, como a Madre Teresa, podem dedicar toda a sua vida ao serviço dos deserdados deste mundo nas ruas de Calcutá. Outros ainda decidem que o sentido de suas vidas se encontra nos palcos, sob as luzes das ribaltas, em meio aos aplausos do público entusiasmado. Nada nos torna mais infelizes do que uma vida vazia, deserta de sentido e de objetivos. Uma das necessidades fundamentais exigidas por uma vida de qualidade é imprimir à existência um sentido claro. Quem não sabe onde quer chegar, chegará a lugar nenhum. Em momentos extremos, a ausência de sentido pode levar à depressão e mesmo ao suicídio. Talvez isso explique o fim trágico da vida de ídolos notáveis como, por exemplo, Elvis Presley, que pagou um preço demasiadamente alto por sua vida ter perdido o sentido. A esta altura, surge uma pergunta necessaríssima: como significamos nossas vidas? Essa pergunta poderia também ser feita de outro modo: como lemos a realidade que nos cerca? Nesse caso, para se fazer uma leitura, ainda que superficial da realidade, é necessário o apoio de um instrumental teórico que nos oriente e nos ajude na compreensão do mundo. Tomemos alguns exemplos, com base no pensamento de Jean-Paul Sartre. Instrumental teórico: poderíamos fazer uma leitura existencialista da realidade, se, porém,
tomarmos a teoria de Marx como instrumental teórico, faremos uma leitura marxista, diversa, naturalmente, da leitura anterior. Se, entretanto, nos utilizarmos da proposta de Sigmund Freud, o criador da psicanálise, teremos uma leitura psicanalítica da vida, diferente das duas últimas. Cada uma dessas leituras imprimirá às nossas vidas um sentido que nos levará a um determinado tipo de ação. A leitura do mundo, embasada no instrumental teórico, ou mesmo em nossas próprias experiências, nos dá os nossos sistemas de crenças ou convicções e é desse sistema que derivam nossas ações ou atitudes. Se, por exemplo, um homem acredita na superioridade da raça branca sobre todas as raças, ou na inferioridade da mulher, tenderá a ter uma atitude preconceituosa em relação aos não brancos ou um comportamento discriminatório quando se trata do sexo feminino. Quem nos seguiu até aqui, já deve ter percebido que podemos colocar, em nossa vida, sentidos positivos ou negativos conforme a linha teórica que nos orienta. Nesse fato está o problema central deste livro, a qualidade de vida. Imaginemos que uma pessoa tenha crenças limitadoras e negativas do tipo: tudo acontece comigo, nada do que eu faço dá certo, Deus se esqueceu de mim, é muita areia para o meu caminhão, sou um desgraçado, isso não é para o meu bico, isto é um sonho impossível, eu sei que não vai dar certo, vou fazer por fazer, mas sei que não vou conseguir, quem sou eu para? Essa pessoa que acabamos de imaginar, embora ouçamos com frequência esse tipo de frase, é, por certo, alguém que possui uma pobre qualidade de vida, já que ela prefere acreditar em coisas negativas que, se não forem controladas, podem levar à depressão e mesmo à morte. Esse tipo de pessoa costuma deslocar para fora de si a causa de sua infelicidade, quando os seus problemas têm como ponto de partida sua atitude mental. Há, portanto, doutrinas negativistas que levam a crenças negativas e baixam a qualidade de vida de quem as emite. Essas doutrinas, entretanto, não nasceram conosco. Nós as aprendemos em um certo momento de nossas vidas e as tomamos para nós por acreditar em sua eficácia, ou por achar que sejam portadoras de verdades, ou ainda porque as ouvimos de uma autoridade a quem respeitávamos. Ora, se as aprendemos, podemos desaprendê-las, ou em linguagem da informática, se fomos mal programados, porque não podemos deletar o mau programa e fazermos outro. Muitas pessoas responderiam negativamente a essa pergunta porque acreditam em crenças falsas como: eu não mudo, eu sou assim, assim mesmo que eu sou igual a um burro, quando empaco, pensando que com isso demonstram uma personalidade forte quando, em verdade, expressam apenas o seu radicalismo e a sua teimosia ante a vida. Pobre da pessoa que não muda, pois está condenada a não avançar e se transforma em uma espécie de estátua de pedra, passando toda a sua vida cometendo os mesmos enganos, mas se julgando coerente consigo mesma. A pessoa capaz de mudar, de buscar novos sentidos para a sua vida, não é necessariamente uma Maria vai com as outras, mas alguém que, atento à vida, percebe que, se não mudar, ficará na contramão dos fatos e, às vezes, o preço que se paga por não avançar pode ser bastante pesado. Conta-se que, em certa ocasião, Mahatma Gandhi sustentou um determinado ponto de vista político, porém, na semana seguinte, sobre o mesmo tema, expressou uma opinião diferente da que havia expressado antes. Interrogado por seus seguidores mais próximos a respeito da segunda declaração, ele disse: em uma semana se muda muito. Em verdade, não há bom senso em se manter uma atitude que perdeu o sentido para nós e até mesmo que nos faz sofrer, motivados apenas pelo orgulho de não dar o braço a torcer ou pelo simples medo da novidade. Há, aqui, entretanto, que se fazer uma ligeira reflexão. Quando se fala em mudanças, não se está falando em mudar por mudar,
modificar-se para parecer moderninho ou para satisfazer os outros. Isso também não nos parece sensato. Quando falamos em mudanças, estamos falando em modificações essenciais para as nossas vidas, capazes de nos oferecer um novo sentido e reorientar o nosso comportamento. Penso que já temos condição de falar francamente sobre o subtítulo de nosso trabalho. Dissemos também há pouco que as nossas crenças determinavam as nossas atitudes. Essa é uma afirmação da qual não abrimos mão em hipótese alguma. Sendo essa afirmação verdadeira, conclui-se que, mudando as nossas crenças, alteramos as nossas convicções e passamos a agir de um outro modo. Ficou claro também que o nosso sistema de crenças deriva do instrumental teórico que escolhemos para ler a realidade. Logo, para se mudar uma crença, temos que mudar o nosso instrumental teórico. Continuando com a mesma leitura de mundo, teremos as mesmas crenças e insistiremos nas mesmas práticas. Neste trabalho, defendamos a tese de que a doutrina dos espíritos é um instrumental teórico e, como toda a teoria, fornece um modo de ver a realidade. Pretendemos, com este texto, mostrar como o Espiritismo pode nos dar uma visão de qualidade de vida ou reforçar bastante a que já possuímos. Se o leitor acreditar nisto, está convidado a empreender uma viagem que espero seja útil e proveitosa. A questão da identidade. Acreditamos que, ao se fazer um projeto para conseguir melhorar a qualidade de vida, dever-se-ia perguntar: quem sou? A resposta a essa questão parece demasiadamente fácil e mesmo óbvia: eu sou um ser humano. Essa resposta é, por seu turno, muito simplista e nos obrigará a fazer uma outra pergunta: o que é ser um ser humano? Essa é uma questão muito antiga e as respostas a ela variam na proporção das doutrinas que tratam do assunto. Entretanto, como no caso anterior, o conceito de ser humano costuma ser também muito negativo. Diz o notável escritor brasileiro Humberto de Campos: o homem, de destino muito incerto, é, nas mãos dos fados o que é o camundongo na boca do gato que o apanhou. Humberto de Campos. Memórias. Essa frase, calcada por certo na tradição de destino oriunda do pensamento grego, expressa um profundo pessimismo sobre a liberdade humana. Nesse modo de ver, o homem é uma folha que ao cair da árvore é arrastada pelos ventos da tempestade, indo ao acaso, sem saber para onde. Não tem poder sobre si mesmo e, arrastado pelos elementos, irá para onde eles o conduzirem. Não pode decidir sobre o seu próprio caminho ou fazer escolhas sejam quais forem. Está indefeso ante o destino como a folha em relação ao vento ou o camundongo com respeito ao gato. Outros, como o escritor existencialista Albert Camus, vê o homem como um ser menor, despido da dignidade que a filosofia humanista procurou imprimir a ele. Vejamos a passagem de Camus que escolhemos. Quando se tem meditado muito sobre o homem, por ofício ou por vocação, chega-se a ter saudades dos primatas. Camus. A queda. Machado de Assis, o notável romancista brasileiro, com sua ironia constante e permanente pessimismo, escreve sobre o homem: deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante, não. E uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá, de graça, aos vermes. Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 20. Por fim, chegamos a um texto extremo e desesperado sobre a criatura humana. Seu autor é o poeta paraibano Augusto dos Anjos, homem, carne sem luz, criatura cega à realidade geográfica e infeliz universo calado te renegue e a tua própria boca te maldiz. Augusto dos Anjos. Eu e outras poesias. Todos esses textos, e outros que poderíamos trazer para nossa apreciação, são parciais e produtos de leituras de mundo restritas e unilaterais. Podemos, então, fazer uma pergunta:
como o Espiritismo vê o homem. Como a doutrina dos espíritos constrói a realidade humana. É isso que vamos discutir em seguida. A doutrina espírita parte de uma tese central: Deus existe e é necessário que exista, e o define como a inteligência universal, causa primeira de todas as coisas. Essa ideia de Deus como fundamento do mundo é a primeira noção de qualidade que a doutrina espírita, e as religiões em geral, imprimem à vida humana. Quando acreditamos sinceramente na existência de Deus, evitamos, por exemplo, a angústia do existencialismo que defende a tese de que a vida é um nonsense, uma espécie de absurdo, e que o homem é uma paixão inútil. Os excessos radicalizadores da visão de mundo marxista e de doutrinas afins. Por fim, nos defendemos do modo de viver cínico e inconsequente que, não raro, confunde gozar a vida com gastar a vida, e que provoca um grande número de suicídios involuntários. Uma segunda tese derivada da primeira é a seguinte: há, para o universo, um plano ou um projeto divino do qual cada ser, nos mais diversos mundos habitados, é parte integrante. No que diz respeito ao nosso planeta, 2 livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e escritos por André Luiz Emanuel, Evolução em 2 Mundos e A Caminho da Luz, tratam desse assunto com abundância de detalhes. A ideia de um projeto divino é importante porque nos revela que o mundo possui um objetivo e que, portanto, não somos presas do acaso. Tudo o que acontece no universo não se dá aleatoriamente, mas segundo a ação inteligente dos prepostos de Deus que com ele colaboram na consecução desse projeto. Essa ideia nos diz ainda que, como partes desse plano, somos colaboradores de Deus na sua obra. Penso que essa conclusão nos dá importância e aumenta consideravelmente a nossa autoestima. Não somos um acidente fortuito da matéria. Não somos um cometa que passa pelo céu vindo não se sabe de onde indo não se conhece para onde, mas uma parte importante da obra de Deus. Esse é, por certo, o motivo da frase de Jesus segundo a qual Deus não está indiferente nem à morte de um pardal nem para um fio de cabelo que cai de nossa cabeça. Nós, portanto, somos importantes para Ele. Assim, é fundamental que ele seja importante para nós também e que façamos a nossa parte no projeto divino. Colocada essa primeira questão, vamos a uma segunda. No início deste capítulo, dissemos que a noção de qualidade de vida estaria intimamente ligada à pergunta: quem somos? Porém, como a doutrina espírita responde a essa questão? A resposta é clara e objetiva: somos espíritos criados por Deus, temporariamente encarnados em corpos materiais. Essa resposta é de considerável importância porque nos liberta da ideia de uma existência efêmera, como as rosas de Malherbe que vivem apenas o espaço de uma única manhã. Não somos um agregado de átomos que pensa e sente que terminará com a desagregação provocada pela morte. Nós somos um espírito imortal em busca da plenitude. Diz ainda a doutrina espírita que fomos criados, por Deus, simples e ignorantes. Essa é uma outra ideia extremamente interessante porque inscreve a criatura humana, enquanto espírito, no contexto evolutivo do planeta. O espírito é, portanto, um ser em movimento e o seu sentido maior é progredir sempre a caminho da luz. Esse modo de ver o homem dá-lhe um profundo sentido de responsabilidade uma vez que ele é o autor e ator da própria história. Somos responsáveis, por conseguinte, por nossos atos bons ou maus. O homem é um ser que faz escolhas. Não andou muito longe Jean-Paul Sartre ao dizer que estamos condenados à liberdade. Felicidade e infelicidade, na maioria dos casos, é uma questão de escolha e, para isso, temos o livre-arbítrio. Não devemos, entretanto, nos esquecer de uma frase que virou adágio popular: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A pessoa que aspira a uma vida de qualidade é aquela que leva muito a sério o ato de escolher porque está ciente de que colhemos aquilo que plantamos e quem semeia ventos, por certo, colhe tempestades.
Por tudo que ficou dito até aqui, esperamos ter deixado bem claro que, segundo a doutrina espírita, somos seres espirituais, criados por Deus, simples e ignorantes e que, partindo desse patamar, iniciamos uma longa caminhada no sentido de alcançarmos os mundos ditosos. Repetimos, cada um de nós é parte de um projeto divino, um projeto universal, do qual participamos não como peças de um jogo de xadrez, mas como criaturas livres que fazem escolhas que determinam a nossa qualidade de vida material ou espiritual. Não podemos nos esquecer disso. A doutrina espírita é, portanto, uma doutrina que afirma a nossa liberdade e o nosso direito de fazer escolhas e de agir segundo essas escolhas. Certa vez estive em uma confraternização de juventudes espíritas da Zona da Mata, em Minas Gerais. Naquela ocasião, uma jovem espírita me fez uma pergunta: professor, o senhor pode me dizer se a doutrina proíbe que uma jovem como eu use biquíni na praia? Eu respondi a ela que não havia a menor limitação quanto a essa questão, uma vez que, no tempo em que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, não existiam biquínis nem nada semelhante. Ela pareceu satisfeita, mas eu quis continuar o assunto e expliquei aos jovens presentes o seguinte: a morte nada acrescenta nem retira de um espírito, quer do ponto de vista intelectual quer do ponto de vista moral. A morte interrompe uma encarnação e o desencarnado regressa ao plano espiritual na condição evolutiva em que se encontrava quando encarnado. Assim sendo, o homem que na Terra, enquanto encarnado, deixou-se prender nas malhas de um vício, desencarnado continuará preso nas mesmas teias. O bêbado encarnado, depois de seu desencarne, do outro lado da vida, continua, muitas vezes, sequioso do álcool do qual era dependente. Do mesmo modo, o sexófilo também prossegue com a mente presa aos seus desejos instintivos, buscando saciá-los no plano espiritual da forma que lhe for possível. As praias, os inferninhos, as boites, os cinemas onde passam filmes pornográficos são lugares frequentados por espíritos libidinosos, assim como os cassinos são procurados por jogadores desencarnados. Minha filha, disse eu me dirigindo à moça que me havia perguntado, se você deseja correr o risco de ser paquerada duplamente por encarnados e desencarnados é um problema seu. Você decide. Esta me parece ser a principal qualidade da doutrina espírita, esclarecer. A nossa doutrina faz, ou procura fazer, uma diferença significativa entre educar e reprimir. Reprimimos quando, em troca de vantagens ou por meio de ameaças, conseguimos que uma pessoa faça aquilo que desejamos. Educamos quando levamos uma pessoa a se convencer, por meio de argumentos lógicos e por exemplificações constantes, de que uma determinada conduta é melhor do que outra. A proposta da doutrina espírita é muito ambiciosa porque pretende produzir um movimento de dentro para fora e que, consequentemente, é mais duradouro do que as repressões nas quais, uma vez enfraquecida a força do elemento persuasor, tende a retornar, e com mais intensidade, aquilo que fora reprimido no passado. A doutrina espírita, portanto, busca mudanças mais profundas e significativas que possam se tornar parte do patrimônio do espírito e contribuam efetivamente para o seu progresso. Estava escrito. Permitam-me que eu abra este capítulo contando um velho mito grego, o mito de Édipo, que serviu de tema a uma bela peça de Sófocles intitulada Édipo Rei. Vamos, porém, ao mito. Laio, o rei de Tebas, era casado com Jocasta. O rei vivia muito angustiado porque a rainha não tinha filhos e ele julgava necessário um herdeiro que lhe sucedesse no trono. Na sua aflição, Laio decidiu consultar o oráculo de apoio para saber se a esterilidade do casal duraria para sempre. Em uma certa manhã, Laio e Jocasta foram ao santuário, bastante ansiosos, e o rei interrogou a Petia, sacerdotisa de apoio nos oráculos. Após um longo silêncio, o deus falou através de sua médium,
Laio, terás o filho que desejas, porém, melhor seria que não o tivesses porque ele matará o pai e se casará com a própria mãe. O casal, como seria de esperar, deixou o santuário desesperado com aquilo que o destino lhes havia reservado. Pouco tempo depois, Jocasta ficou grávida e deu à luz um menino. Laio, querendo driblar o destino, chamou um pastor de sua confiança e lhe deu ordens para que matasse a criança. O homem pegou o príncipe recém-nascido das mãos do próprio rei e o levou a Monte Citeron, lugar inóspito habitado por animais selvagens. Ali ele amarrou o menino pelos pés no galho de uma pequena árvore, crendo que seu choro atrairia as feras ou mesmo que ele viesse a morrer pelo incômodo da posição em que havia sido colocado. Feito isto, partiu para dar ciência ao soberano de que a sua missão estava cumprida. Mal, porém, o homem de Laios se afastara. Passou por ali um cidadão, da vizinha cidade de Corinto, que, vendo a criança chorando, apiedou-se dela e, libertando-a, levou-a consigo. Em Corinto, conforme o costume local, ele teve que apresentar a criança ao rei que, não tendo filhos, tomou-a para si e a criou como se fosse um príncipe real. Como os pés da criança se mostrassem deformados, por causa da corda que os havia amarrado, o monarca deu-lhe o nome de Édipo, que significa pés inchados. Édipo cresceu desconhecendo por completo a própria identidade. Um dia, durante um banquete, houve uma desavença entre Édipo e um dos convidados. Em um certo momento mais duro da discussão, o nobre coríntio falou irritado ao príncipe. Melhor farias, Édipo, se fosses descobrir a tua própria origem. Houve na sala um silêncio constrangedor, que logo foi contornado, e o banquete prosseguiu normalmente. Entretanto, o homem, sem o querer, havia plantado no coração de Édipo o espinho da dúvida. Assim, no dia seguinte, Édipo decidiu que iria resolver o seu problema. Com esse intuito, deixou a sua casa em Corinto e foi consultar um oráculo, o mesmo em que seu pai e sua mãe verdadeiros, Laio e Jocasta, haviam ido anos antes de seu nascimento. Logo depois que iniciou a sua sessão com a Petia, o deus se manifestou, irado, dizendo: fora daqui, parricida e incestuoso. Édipo sai do santuário cambaleante. Do lado de fora, procurando manter o sangue frio, interpretou as palavras do oráculo como uma profecia segundo a qual mataria Políbio e desposaria Peribeia, reis de Corinto e únicos pais que ele conhecia. Assim pensando, Édipo decide que não voltaria mais para Corinto, porquanto, agindo desse modo, a funesta profecia não se realizaria. Iria, pois, para a cidade de Tebas, onde não poria em risco pessoas que lhe eram tão caras. Resolvido, pôs-se a caminho. Numa encruzilhada em Dauris, perto de Tebas, em um lugar onde a estrada se tornava muito estreita, viu um carro que vinha na sua direção. Como a estrada não comportasse um carro e um pedestre, o cocheiro parou e disse a Édipo que o saísse de sua frente para que o carro pudesse passar. Édipo recusou-se a fazer o que lhe era pedido. Um velho que acompanhava o cocheiro, e que outro não era senão Laio, interferiu. Édipo trocou com ele palavras ásperas e o ancião, descendo do carro, tentou agredi-lo sendo morto pelo jovem. Vendo o rei sucumbir, os que o acompanhavam fugiram apressadamente. Édipo prosseguiu sua viagem até que chegou às portas de Tebas. Exatamente ali ficava a esfinge, um monstro com corpo de leão, asas de águia e cabeça humana que a deusa Hera havia enviado contra a cidade. A esfinge costumava propor aos que passavam um enigma que, se não fosse resolvido, o monstro matava o interrogado. Assim, quando Édipo passou, a esfinge cortou-lhe os passos e perguntou-lhe: qual o animal que, ao alvorecer, anda com 4 pés, ao meio-dia, com 2 e, à noite, com 3? Édipo respondeu: esse animal é o homem que no início da vida, engatinha, na fase adulta anda sobre 2 pés e na velhice, para se locomover,
Se utiliza de uma bengala, terceiro pé. A esfinge, desvendada, atirou-se em um abismo e desapareceu. Vencedor da esfinge, Édipo entrou na cidade sob a aclamação do povo. Creonte, irmão de Jocaste e rei interino, como prêmio pelo serviço prestado aos tebanos, deu a Édipo a mão de sua irmã, Jocasta, recentemente viúva, já que Laio havia morrido fora da cidade em circunstâncias não muito claras. Com isso, a profecia do oráculo se cumprirá por completo. Édipo matara o pai e se casara com a mãe. Esse mito demonstra uma concepção de destino que os gregos antigos chamavam de moer ou destino cego. O mito de Édipo segue a fórmula: ninguém foge ao seu destino. Esse ponto de vista, os fatos de nossa vida, principalmente o nascimento, o casamento e a morte, estão determinados por forças externas a um homem e nada, nem ninguém, pode alterá-los. Em verdade, Édipo matou o pai e se casou com a mãe no dia de seu nascimento. A concretização desses acontecimentos dependia apenas da maturidade física do herói. Por isso, tanto Laio quanto Édipo tentaram inutilmente driblar o destino e impedir que as profecias tivessem lugar. É irônico o fato de Édipo correr na direção do destino quando imagina estar fugindo dele. Conta uma antiga tradição que em Bassorra vivia um homem muito rico que possuía muitos escravos. Um dia, enviou um de seus escravos ao mercado para fazer algumas compras. O homem voltou desesperado e explicou ao senhor que havia visto a morte no mercado e que esta o havia olhado de um modo que o gelara o seu sangue. Por certo, ela estava ali para buscá-lo. Por isso pedia a seu amo que permitisse sua partida para Bagdá a fim de evitar aquele encontro. O homem, que era bondoso, permitiu. O escravo partiu imediatamente. O senhor, entretanto, muito impressionado com a narrativa de seu escravo, foi ao mercado e lá encontrou-se com a morte. Então, lhe perguntou: por que você veio buscar o meu escravo? Eu? Não. Não vim a Bassorra para isso. Como não? Meu escravo ficou horrorizado pelo modo como você olhou. Sim. Eu estava admirada por vê-lo em Bassorra porque tenho um encontro com ele, à noite, em Bagdade. Esse conto popular, como no caso de Édipo, reflete muito bem a fórmula grega, também comum ao mundo árabe, segundo a qual é impossível escapar ao que está decretado pelo destino. Esta concepção, rigidamente determinística, passou para a cultura popular e é expressa em frases como: Deus escreve certo por linhas tortas, casamento e mortalha no seu citalha, quem morre na véspera é peru, o que é do homem, bicho não come, quem nasceu para 10 réis, não chega a vintém, o que tem de ser será e assim por diante. Esse tipo de doutrina possui um caráter limitador e conformista que nos impede de modificar a nossa vida por acreditarmos que tudo está escrito antes do nosso nascimento e que nada poderemos fazer para mudar. Uma outra consequência dessa maneira de ver a vida é o surgimento de grande número de espertalhões que vivem a explorar a ansiedade das pessoas com respeito ao futuro e passam a vender ilusões àqueles que estão dispostos a comprá-las. As pessoas ansiosas com o que vai acontecer no futuro, não raro, se esquecem do presente. Não podemos perder de vista o fato de que hoje construímos o nosso amanhã. A minha felicidade, ou infelicidade, futuras dependem do rumo que estou dando à minha vida agora. Assim, a pessoa previdente que amealhou recursos ao longo de sua vida, que fez amigos sinceros, que cuidou da saúde sendo parcimonioso na alimentação e evitando os vícios, terá, por certo, uma velhice tranquila, mas, se for imprevidente, perdulário, incapaz de fazer amizades e vítima de vícios, com toda certeza terá grandes chances de acabar pobre, doente, triste e só. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Será o espiritismo uma doutrina determinística? Ao defender a tese do livre-arbítrio, a doutrina dos espíritos dá um golpe profundo na concepção tradicional do destino.
Édipo poderia ser ou não ser incestuoso e parricida já que carecia de livre-arbítrio. Ele só poderia fazer o que fez e não outra coisa. Não havia alternativa. Contudo, aqui há uma dificuldade. A doutrina espírita nos fala de compromissos que assumimos no plano espiritual antes de nosso nascimento. Isso é verdade, mas não se trata de destino. Quando Jesus começa a sua vida pública, recruta os seus auxiliares, os apóstolos. Jesus não conversa com eles, não os convence a segui-lo nem os persuade, oferecendo vantagens. Ele fez um convite e o convite dele, como no caso de Levi, Mateus, foi aceito prontamente. Acreditamos que os apóstolos diretos de Jesus tinham, antes de encarnar, assumido um compromisso com ele. Na hora de ratificar esse compromisso, eles o fizeram sem vacilar. Tomemos, entretanto, um outro exemplo. Conta-nos os evangelhos que, um dia, um jovem muito rico aproximou-se de Jesus e lhe perguntou o que deveria fazer para alcançar o reino dos céus. Jesus lhe perguntou se ele seguia a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas e ele disse que sim. Então Jesus lhe diz: dá tudo o que é teu aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. O rapaz era livre para escolher entre abrir mão de sua fortuna pessoal e seguir Jesus ou não renunciar à vida material e prosseguir fora do reino dos céus. Ele escolheu não abrir mão de suas posses e continuar materialmente rico. Imaginemos, só para argumentar, que o moço nascera com a proposta de superar o apego ao dinheiro, porém, falhou na hora de dar o seu testemunho. Os apóstolos não falharam, mas ele falhou. Assim, como se pode ver, há uma diferença considerável entre comprometer-se com alguma coisa e estar destinado a realizá-la. Nós somos livres para tomar as nossas decisões. Há, no Velho Testamento, uma passagem fantástica com respeito à liberdade humana. Moisés havia reencarnado para realizar uma profunda transformação religiosa. No entanto, na hora em que foi chamado por Jeová a fim de dar início a seu trabalho, tremeu. O espírito do Sinai percebe a sua hesitação, sabe que precisa dele para realizar a tarefa que deve ser realizada, porém, não o obriga, convence-o a fazer o que deve, destruindo os argumentos que Moisés expõe para se desviar da rota que ele mesmo havia traçado. Saulo de Tarso é um outro exemplo de espírito compromissado com uma tarefa importantíssima para a evolução do planeta. Ele foi o espírito escolhido para levar o evangelho de Jesus aos gentios, ou seja, ao mundo não-judeu. Por certo foi consultado e aceitou a missão. Na terra, encarnado, Saulo deixou-se levar por outros interesses, mas Jesus o desperta no caminho de Damasco. Outros exemplos como o de Santo Agostinho e Francisco de Assis, podem ser trazidos para aqui corroborando a nossa tese. Nenhum desses espíritos estava fadado, no sentido grego desta palavra, a realizar as tarefas que realizaram. Não estavam obrigados, a não ser pela integridade de seus caracteres, a levar a cabo o trabalho que deveriam executar. Esta ideia é muito útil para as pessoas conscientes. Não somos determinados, por qualquer tipo de força externa, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O poeta alemão Rilke escreveu certa vez: já tiveram que ser repensadas muitas noções relativas ao movimento, acabará acontecendo que, aos poucos, aquilo que chamamos destino sai de dentro dos homens em vez de entrar neles. Rilke. Cartas a um jovem poeta. Somos, portanto, livres para errar ou acertar e por isso, responsáveis por tudo o que nos acontece de bom ou de mal. Imprimir qualidade à sua vida é, antes de mais nada, ter consciência de sua própria liberdade e preparar-se todo o tempo para exercê-la de um modo produtivo. A questão do sofrimento. A nossa ótica hedonista e acanhada nos faz ver o sofrimento como algo ruim, uma espécie de castigo que nos é imposto, quase sempre sem que saibamos os motivos reais, por forças superiores a nós. É sobre essa questão que vamos conversar nesta sessão.
Comecemos por um texto do escritor francês Anatole France. Ó sofrimento! Que divino desconhecido! Devemos-lhe tudo o que é bom em nós, tudo o que dá valor à vida. Devemos-lhe a compaixão, devemos-lhe a coragem, devemos-lhe todas as virtudes. A terra não passa de um grão de areia no deserto infinito, mas, se o sofrimento se limita à terra, ela é maior que todo o resto do universo. O Jardim de Epicuro. Vejamos também o que nos diz o elegante poeta Alfred Musset: o homem é um aprendiz, a dor é a sua mestra e ninguém se conhece enquanto não sofreu. Musset. Poesias. Após esses dois textos, vou lhes contar uma história que li ou ouvi em algum lugar. Vou contá-la do meu modo. Certa vez, por uma estrada suja e pedregosa, em um lugar deprimente e lúgubre, marchava uma longa fila de condenados que carregavam cruzes muito grandes e pesadas. Lá iam eles, caindo aqui, caindo ali, suados e ofegantes, mas forçados pelos guardas a caminharem sempre para a frente. Na procissão dolorosa, ouviam-se gemidos lamentosos e o pranto era uma constante. Os guardas severos, entretanto, insistiam que a caminhada continuasse. A revolta maior dos prisioneiros era não saberem com clareza por que deveriam levar aquelas cruzes e qual o motivo de suas penas. Entre os desgraçados, porém, havia um que, se julgando muito esperto, cautelosamente, cortou um pedaço da sua cruz. Um dos guardas viu o que ele fazia, mas nada disse. Não entendendo o que acontecera, ele imaginou que o guarda houvesse ficado com medo dele ou a ele fosse simpático por motivos que lhe eram desconhecidos. Continuou a caminhar e, mais ousado, cortou um outro pedaço de sua cruz. Um segundo guarda viu, e agiu do mesmo modo que o primeiro. Os guardas, por certo, não eram tão severos quanto pareciam, pensava ele, e assim, foi cortando a sua cruz até que ela ficou bem reduzida e ele a carregava com grande facilidade, enquanto os outros prosseguiam gemendo e chorando sob o peso de suas cruzes. O cortejo seguiu e, a uma certa altura, as condições do caminho começaram a melhorar bastante. A luz do sol, até então ausente, surgiu, penetrando a densa neblina cinzenta, trazendo agradável sensação de calor. O cheiro nauseante de lodo e flores mortas passou a ser levado pela brisa mansa que soprava suave e, em lugar dele, vinha um odor gostoso de manacá no fim de tarde. De repente, chegaram a um platô muito alto de onde se podia avistar, lá embaixo, um vale muito verde e maravilhosamente florido no qual se viam pessoas felizes cantando e dançando. Um som doce de flauta espalhava-se pelo ar e chegava aos ouvidos dos prisioneiros. O grupo parou e, por instantes, contemplou a paisagem paradisíaca. Todos estavam ansiosos para chegarem àquele lugar maravilhoso. Havia, entretanto, entre o platô e o vale, um abismo pavoroso. O chefe dos guardas, então, disse que os prisioneiros deveriam colocar as suas cruzes no espaço entre os dois lugares para que servissem de ponte. Cada um deles foi colocando a sua cruz e, felizes, atravessavam para o outro lado. Porém, o homem que havia cortado a sua cruz não pôde fazer como os outros e, frustrado, sentou-se no chão e começou a chorar. O chefe dos guardas falou então: meu amigo, volte lá no princípio do caminho, tome a sua cruz e recomece. Penso que esses três textos dão uma ideia bastante clara da função do sofrimento. Ele é, de fato, a cruz que serve de ponte entre os mundos inferiores e os superiores. Ele não é um castigo como se pensa, mas um instrumento de redenção. A dor é a mestra da vida, como nos disse Musset, e nós, seus eternos alunos. Com ela, diz Anatole France, aprendemos a compaixão e todas as virtudes. Crescemos com ela e nos humanizamos por meio dela. Já se tornou uma espécie de lugar comum, nos meios espíritas, as pessoas dizerem que há dois modos de se chegar ao espiritismo, pelo amor e pela dor, e concluem que o modo mais comum é a dor.
Conta-se que Dmitri Merezhkovsky, ainda menino, fazia poesias e o pai dele, admirado com a precocidade do filho, tomou as poesias e levou-as para a apreciação do maior escritor russo daquela época, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski examinou os versos do pequeno Dmitri, leu e releu e, por fim, falou ao pai ansioso: não sofreu. Essa crítica lacônica é interpretada pelos críticos como: a poesia de seu filho não é boa pois falta-lhe o tempero do sofrimento. Conforme esse ponto de vista, não há verdadeira obra de arte sem que haja sofrimento. Sem sofrimento, muitas vezes, pode haver forma, mas nem sempre, conteúdo. No campo da literatura foram grandes artistas sofredores: Luís Vaz de Camões, Miguel de Cervantes Saavedra, Dante Alighieri, Petrarca, Machado de Assis, Augusto dos Anjos, Edgar Allan Poe, André Gide e o próprio Dostoiévski. Nas artes plásticas, despontam Wally Jardinho, Miguel Ângelo Buonarroti, Toulouse-Lautrec, Van Gogh. Isso para encurtar a lista que é demasiadamente ampla. Não basta, porém, o sofrimento em si mesmo para operar mudanças qualitativas. O problema não está em sofrer mas no modo como utilizamos o sofrimento para o nosso progresso espiritual. O fato de uma pessoa sofrer muito não significa grande coisa se ela não retirou do sofrimento lições proveitosas para si própria. É nesse sentido que Musset disse que a dor é a mestra da vida e nós seus alunos. Nos anos 70, entrei em contato com a colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, que abriga doentes de hanseníase. Ali iam, e ainda vão, em caravanas fraternais, muitos espíritas com o objetivo de amenizar as duras provas por que passam os internos daquele lugar. A maior parte dos caravaneiros que visitavam a colônia ficava impressionada com o que viam. Alguns achavam que aquele lugar era um cadinho onde almas se depuravam pela dor. Emocionados, conversavam com os internos em conversas fraternas. Depois da visita, faziam observações sobre Curupaiti como se ali fosse um lugar de almas que haviam aceito com bravura expiações duríssimas, mas dando grandes passos no caminho da evolução. Eu, porém, que havia trabalhado lá por algum tempo, e que vivera o dia a dia dos doentes, sabia que havia internos que traficavam drogas, assaltavam lá fora e vinham se esconder na colônia, praticavam agiotagem e outros ainda que cometiam, ostensivamente, uma grande variedade de desvios morais. Ao lado desses infelizes, que a dor não fora capaz de dobrar, havia outros que procuravam, apesar da doença, prestar auxílio aos menos afortunados. Em verdade, todos ali estavam doentes, mas nem todos eram doentes. Para uns, a dor era uma espécie de chicote que lhes comia o carne, provocando-lhes apenas revolta. Para outros, porém, a doença era uma experiência dolorosa, mas que lhes trazia algo de bom e de produtivo. A doutrina espírita nos ensina que a dor não é um castigo, um látego que nos corta o corpo e, às vezes, nos dilacera a alma, mas um recurso divino para o nosso progresso. Frente à dor, o mais aconselhável é termos uma atitude corajosa, não viver choramingando pelos cantos culpando os outros ou a própria providência pelo nosso sofrimento. Isso faz a diferença. Uma jovem americana, atleta de corrida, fundista de futuro promissor, sofreu um acidente e ficou paralítica. A sua situação era extremamente triste, pois havia sido atingida no órgão de que mais precisava. Passou, então, a viver em uma cadeira de rodas. Nessa nova situação, não chorou, não se lamentou nem pediu a comiseração das pessoas. O que ela fez foi observar como as cadeiras de rodas eram incômodas. Associou-se a um amigo projetista e juntos criaram uma cadeira de rodas com mais qualidade. Fundaram uma pequena empresa para construir esse novo modelo de cadeiras que alcançou grande sucesso no ramo. Esta moça descobriu algo muito útil: fazer de sua perda um ganho. Há muito pouco tempo, tivemos no Brasil um caso notável. Um atleta,
velejador reconhecido internacionalmente, velejava pelos mares de Vitória, no estado do Espírito Santo, quando seu veleiro foi abaroado por uma lancha e, no acidente, após ter estado entre a vida e a morte durante muito tempo, perdeu uma perna. O tempo passou e no domingo, 13 de dezembro de 1998, ele aparece em uma entrevista transmitida pela televisão. Em suas declarações não culpava o destino e nem mesmo fazia referência ao causador do acidente. Experimentava sua perna mecânica provisória e, com bom humor, fazia blagues sobre a sua prótese e mais ainda, afirmava que estava se preparando para voltar a velejar. Nessa entrevista, ele não só nos deu uma lição de otimismo e perseverança como chamou a nossa atenção para as pequenas grandes coisas do cotidiano. Disse ele que andar de muletas o impedia de passear de mãos dadas com a esposa e de pôr a sua filha no colo e que por isso ansiava pela perna mecânica. Andar de mãos dadas com alguém de quem se gosta, pôr uma criança no colo, coisas simples, mas que ganham notável dimensão quando as perdemos. Não aceitar o sofrimento como algo definitivo, resistir até o fim, não se render. Buscar forças interiores para superar aquele estado negativo, aquele momento de dor, é sinal de qualidade. Contarei aqui um caso realmente notável que vale como exemplo do que estamos procurando dizer. W. Mitchell estava em sua moto a cerca de 100 km por hora. Distraindo-se, não percebeu o caminhão na sua frente, mas era muito tarde. Tentou um golpe de direção, entretanto, não obteve bom resultado. A moto derrapou e ele foi para baixo do caminhão. A tampa do tanque de gasolina de sua moto soltou-se. O combustível se espalhou pelo chão e o incêndio foi inevitável. Tudo ficou muito escuro. Ele perdera a consciência. Quando despertou estava em uma cama de hospital com dores de queimaduras de 3º grau pelo corpo todo. Incapaz de se mover e temendo respirar porque até isso lhe aumentava as dores. O que fez esse homem ferido tão fortemente assim? Ele não desiste e volta a assumir a sua carreira de negociante. Algum tempo depois desse acontecimento, Mitchell sofre um novo acidente. Desta vez foi a queda de um avião no qual viajava, e esse segundo acidente o paralisa da cintura para baixo e para o resto de sua vida. E agora? Como reagiu este homem? Vou deixar que fale por mim Anthony Robbins, que nos conta essa história em um livro intitulado Poder Sem Limites. Mitchell está vivo e bem, morando no Colorado. Desde seu terrível acidente de moto, conheceu mais sucesso e alegria do que a maioria das pessoas durante toda a vida. Ele desenvolveu excelentes relações pessoais, com alguns dos nomes mais influentes dos Estados Unidos. Tornou-se milionário nos negócios. Até se candidatou ao Congresso, apesar de sua face estar grotescamente marcada. Seu slogan na campanha: "Mande-me para o Congresso e não serei somente outra cara bonita." Casou-se com uma pessoa excelente e fez campanha para sair candidato a governador do Colorado em 1986. Muitas pessoas consideram um golpe profundo e insuportável o fato de serem notificados de que estão com um mal crônico, que perderam uma faculdade qualquer ou ainda quando têm um membro importante amputado. Não quero diminuir o problema. Uma situação como essa é, de fato, um golpe doloroso para qualquer pessoa. A doutrina dos espíritos, entretanto, nos ensina que somos um espírito que possui um corpo e não um corpo que possui um espírito. Um corpo lesado pode ser menos grave quando nele existe um espírito saudável. Por outro lado, um espírito doente pode lesar gravemente um corpo sádio. Por isso, o Espiritismo prega, com grande intensidade, a reforma íntima que se define não por nos tornarmos pessoas boazinhas, mas no sentido de buscarmos saúde espiritual. Talvez fosse por esse motivo que Jesus nos tenha dito: buscai primeiro o reino dos seus em vós e tudo mais vos virá por acréscimo. Por que sofremos? Um dos livros mais interessantes do Velho Testamento é o livro de Jó. Não se trata de um livro histórico,
mas de um livro alegórico e poético cuja finalidade é discutir uma única coisa: porque o justo sofre. Nós, neste capítulo, pretendemos discutir algo muito semelhante: por que sofremos? Ou seja, porque as dores estão distribuídas tão democraticamente neste planeta a ponto de se dizer que a felicidade não é deste mundo. Essa presença esmagadora do sofrimento tem sido a causa para o negativismo que temos visto até quando se trata da vida. A impressão que se tem é de que o sofrimento é algo sem sentido e altamente injusto. E se existe um Deus que dá ao homem tal quantidade de dor, ou ele é injusto ou não existe de fato. Atribui-se a um nosso teatrólogo a seguinte frase: nós somos os leitõezinhos de Deus. Deus cria a gente, engorda e depois mata. As perguntas que fazemos sobre os sofrimentos são as seguintes: por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Por que uns nascem na opulência e outros na miséria? Por que, para alguns, nada dá certo enquanto, para outros, a vida parece sorrir? Por que vemos os justos sofrer enquanto os perversos parecem prosperar tranquilamente? Por que sofrem as crianças recém-nascidas? Essas questões tornam muito difícil conciliar a vida com a existência de um Deus justo. Há muitos anos, o filósofo grego Epicuro havia procurado equacionar esse problema. Colocava ele a questão do seguinte modo: o Deus pode acabar com o sofrimento e não o faz. Nesse caso é mau e não se pode conceber um Deus mau. O Deus não pode acabar com o sofrimento e por isso ele existe. Mas neste caso, Deus seria frágil e impotente. Na doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos procuram dar a essa questão uma solução adequada. Vejamos com mais calma, qual é a solução. No Evangelho segundo o Espiritismo lê-se: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, fora desta vida. Examinemos primeiro a origem dos males em nossa vida atual. Muitas pessoas, principalmente os espíritas, tendem a associar as suas dificuldades a erros de vidas passadas que estariam resgatando. Essa maneira de pensar deve ser revisada. Muitas de nossas dificuldades resultam de nossas escolhas mal feitas ou irrefletidas. Uma jovem conhece um rapaz de má índole e por ele se apaixona. Todos advertem a respeito do caráter dele, mas ela não acredita ou não quer acreditar. Deixando-se levar por sua paixão, acredita que todos estão contra ele e que só ela compreende o rapaz. Ele dá provas cabais de possuir um péssimo caráter, mas ela contorna e desculpa as ações dele. A mãe do rapaz também a adverte, mas nem assim ela se convence. Contra tudo e contra todos, ela se casa com o rapaz e sofre. Esse sofrimento era necessário? Poderia ter sido evitado? A resposta é sim. A moça foi irrefletida, não viu o óbvio e deixou-se levar pela força avassaladora dos próprios sentimentos. Teriam ela e ele, em uma vida passada, contraído dívidas mútuas. Pode ser e pode não ser, mas, ainda que fosse, era apenas um reencontro e não havia a necessidade vital de se resolver o problema daquele modo e naquele momento. Gostaria de lembrar que em casos como esse, ao invés de se resgatar a dívida, acrescenta-se a ela novos matizes. Um homem passa toda a sua vida sem tempo para nada. Está muito ocupado em acumular coisas e mais coisas. Deseja o poder a qualquer custo e se satisfaz à medida que sua conta bancária aumenta. Possui prédios, automóveis, fazendas, mas não é feliz. Os filhos foram criados por preceptores e ela perdeu o contato emocional com eles. Casou-se com uma mulher que não o amava, e não confia em seus admiradores e amigos, pois sabe, ou imagina, que são pessoas interesseiras que vivem ao seu lado porque ele é rico e poderoso. Aos 50 anos está doente de tédio e de solidão. Não amou nem foi amado. Passou todo o tempo equivocado sobre os verdadeiros valores da vida.
Está cardíaco mas continua fumando e bebendo como se não se importasse com a própria saúde. Por que esse homem sofre? Será que Deus o condenou a essa forma de vida ou ela resultou de sua insensatez? Parece